tudo que a gente pôde optar por carbono por uma questão de peso, porque a gente queria escolher aonde botar o peso. E McPherson nas 4 rodas, né? Nas 4 rodas, exatamente. Ele não é McPherson só na frente. Não. Tá aqui a estrutura traseira dele é com McPherson também. Bom, para me ajudar nesse trabalho, meu amigo Marcos Assunção, que além de ser o tuner desse carro, ele fez parte de todo o projeto de construção, desde chassi, escolha de posição do motor, uma série de coisas. Eu sempre digo, existe 2 tipos de engenheiro. Um engenheiro de formação e um engenheiro de vocação. E esse cara aqui é o engenheiro de vocação. E esse projeto desse carro, quando eu vi a primeira vez, quando ele ainda era um Gol, no Autódromo Velopark, eu fiquei impressionado com o carro. Eu sou suspeito em falar porque o meu irmão, durante muito tempo, andou com uma Audi 4x4 e eu sempre tive o sonho de fazer um carro tubular e entender. E a gente começou isso numa brincadeira num grupo, eu, o Cris Delfino e o Marcos Assunção, e o meu irmão junto, nós estávamos num grupo. E aí começaram algumas ideias e eu fiquei muito feliz de ver muitas das ideias sendo concretizadas e sendo aperfeiçoadas. Então, por favor, meu amigo, nos apresenta esse brinquedo. E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje é um Audi, tá aqui ele, tem motor AP 16 válvulas, seguiu o projeto do que era do Gol, muito do que tinha no Gol, inclusive parte do chassi, que a gente só teve que reformar ele depois do acidente, está aqui hoje. Então, como eu posso dizer, a gente começou o projeto, eu acho que começou bem falando, partiu muitos anos atrás, a gente pensando em construir ou melhorar aquela Audi que o Diogo andava, né? Verdade. E surgiu a Audi, né? Exato, acabou virando um Audi. Surgiu a oportunidade que o Newton, então, ali investiu no projeto, principalmente, né? De a gente, querendo ou não, criar um projeto disruptivo, né? Exatamente. Todo mundo criava em cima de um Gol, de um chassi de um Gol e tudo mais, e não que isso seja fácil de fazer, né? Montar um carro dentro de um Gol tem os seus acertos, tem muito mérito nisso, mas a gente queria criar um nível acima, pular de nível para desenvolver coisas, testar coisas, aprender principalmente com o carro, né? Que é isso que praticamente o carro, eu acho que veio para nos ensinar mais do que a gente aplicar coisa em cima dele, né? Então, hoje a gente tem aqui, né? É uma bolha de Audi, como tu falou, full carbon, o carro inteiro de carbono. Não é só a bolha, então ele tem fechamentos, tem, vamos lá, porta, toda a parte interna, banco, tudo que a gente pôde optar por carbono por uma questão de peso, porque a gente queria escolher aonde botar o peso e não simplesmente ter o peso em locais inadequados. Então eu disse assim, eu prefiro ter uma bolha leve e botar um chumbo do lado do piloto, onde seria o ideal. No lugar certo. Exatamente. Até para poder modificar pesos de lugar para a gente aprender com isso. Né? Então, a gente optou por essa questão de um carro todo de carbono. Essa mecânica hoje é um motor 16 válvulas. Sim. Utiliza FT Spark, usa injetores FT Injector, FT600. O turbo é um Precision? Precision Turbo. Sim. Hoje, em termos de potência, o que tem esse carro? O turbo é para 1.650 cavalos. Perfeito. Então, assim, a gente sabe que a limitação sempre de potência de um carro praticamente é o turbo. Claro. A capacidade de vento que esse turbo manda. Então, a gente, numa das passadas, a gente não tinha ainda esse bloco billet no Gol. No dia que a gente bateu o recorde de 4.8 com o Gol, a gente estava com uma turbina que era de 1.450 cavalos. Entendi. E estava usando um shot de nitro de mais 200. Tem nitro também, né? É um carro que tem nitro, exatamente. Então, tem. Hoje ele usa 4 foggers de nitro. Seco. Nitro seco, né? Complementa combustível pelo injetor. A gente usava 1 na pressurização. E então, naquela época, o carro passou em torno de 1.400 a 1.500 cavalos. Pelo consumo de bico. Pelo consumo de injetores, Com esse bloco billet agora e essa turbina maior, que é uma 8085 de 1.650 cavalos, a gente usou os mesmos 200 de nitro. Caramba. E usou 5 bar e 4, que é o que a turbina deu.
E chegou a dar um pico de 6 bar, 6,0 alguma coisa. Até a gente quis usar mesmo para ver se o bloco comportava tudo isso, né? O Ricardinho já estava usando o bloco, a MRB que fez esse bloco, né? Inclusive fez bloco, fez tampa, pressurização, fez muita coisa pra gente aqui. E ele já tinha usado muito mais pressão. Então, eu disse, cara, se ele usou e conseguiu, a gente também consegue. Perfeito. Então, uma estimativa de potência, uns 1.600 a 1.700 cavalos, pelo consumo de combustível que a gente teve por estar usando toda a turbina e mais nitro. Então, essa é mais ou menos o que a gente tem de estimativa. Nunca foi passado no dinamômetro. Nunca passou no dinamômetro, sim, a potência estimada. Claro, uma potência estimada. O que é bem coerente, né? Sim. De transmissão, embreagem, transmissão, câmbio e diferencial, o que usa? Tá. O carro começou com o câmbio 01E, que é o câmbio do Audi mesmo, e o diferencial da RS2, ou S2, se eu não me engano, é o mesmo. Né? É o S2, é o mesmo. Isso. Usava esse conjunto com diferencial central, com um blocante dianteiro e traseiro. A partir daí, o problema maior era a seletora do câmbio, que não é tão fácil de manuseio. E a gente passou a usar o câmbio do Gol GTI, né? O câmbio padrão que todo mundo usa na DTA, DTA Lite, só que tem uma tomada de força. Né? Tem uma tomada de força, eu acho que até tá aberto, a gente tirou o cardan há pouco, eu acho que dá para ver bem como é que é a estrutura aí do carro. E aí dá para entender que tem a ligação de um cardan para traseira, usa o mesmo câmbio do GTI. Bacana. Hoje usa uma embreagem Impulse da Ceramic Power, que é full slipper. A gente usa com lockup para controle de deslizamento inicial, controlado pela Fueltech, né? Diga-se de passagem. Até uma coisa interessante de falar, né? Que essa embreagem ela foi desenvolvida pelo lockup, né? Sim, é uma embreagem já pensada para isso. Ela tem 3 fingers que são da embreagem e 3 fingers que são pro lockup, né? Ou seja, exatamente. É um desenvolvimento, inclusive, que tu participou desse desenvolvimento com o carro do Mano, né? Exatamente. Que é o Cobalt de tração dianteira. Né? Isso. O legal da embreagem, que ela já é uma evolução de uma embreagem sleeper, full sleeper americana, por exemplo, assim, que é onde nasceu isso. Já a gente viu no museu aquela vez, já em 1970 e poucos usando. O legal é que a evolução de uma embreagem Extreme, por exemplo, da Ceramic Power, que é com os levers laterais, essa ainda tem os fingers podendo colocar contrapeso para usar ambos, e elas têm ações diferentes, e os fingers com alturas diferentes para usar lockup, e assim poder controlar o deslizamento inicial na saída do carro. Então tem alguns recursos que nos permitem hoje sair ou com mais potência ou aceitar melhor numa pista sem tratamento, que é a função do carro, né? Principalmente andar em lista no prep. Então, eu acho que oferecer o recurso, né? Perfeito. Qual foi a maior dificuldade em desenhar o chassi desse carro? Em desenhar o chassi? Primeiro porque não existia. Né? Ou seja, é o primeiro full chassi 4x4 no Brasil, né? Pelo menos do Brasil, sim. A gente se baseou em algumas estruturas, principalmente de ProMold, mas a maioria delas é sempre com um eixo rígido na traseira. Inclusive, a gente já comentou sobre o carro do Hubert, que está lá na Áustria, que bateu o recorde com o Audi. Acaba que ele lá usa um eixo rígido na traseira, com forlink, e hoje existe uma literatura muito grande para um acerto de uma suspensão traseira dessa forma, né, de eixo rígido. Usar a função McPherson, construir as canelas com as diferenças de KPI que a gente queria usar pelo tamanho de roda, para ter as regulagens de camber, caster e tudo mais. A gente teve muitas horas de conversa, principalmente com o Christian Delfino, para tentar desenvolver o produto, né? E como eu falei, a gente mais aprendeu com o carro do que a gente aplicou. Né? Então, a gente quis criar o máximo de recurso possível para poder realmente desenvolver as coisas no carro. E McPherson nas 4 rodas, né? Nas 4 rodas, exatamente. Ele não é McPherson só na frente. Não. Tá aqui a estrutura traseira dele é com McPherson também. Eixo fica fixo no chassi, né? Não mexe, não tem
a rotação que um eixo rígido de Aí ele foiling usa um A embaixo, usa uma barra, né, um anti-roll. Um anti-roll, Que é exatamente. interessante, esse carro também tem anti-roll na frente, que eu achei muito legal o desenvolvimento. Sim. Ou seja, tem muita novidade, né? Quer dizer, novidade não, são coisas que a gente não vê comumente num carro com um projeto 4x4 como esse. Não, e principalmente baseado em cima de um chassi, quando é construído em cima de um chassi de fábrica, né? Claro. Assim, um full chassi é que permite fazer isso, construir toda a estrutura da forma que quer e principalmente estruturar para a torção de chassi, já pensando em assoalho, túnel de vento central. A gente teve uma ajuda muito grande do pessoal da Sigma, que faz que legal. que faz Não o sabia. protótipo. Eles nos ajudaram bastante com a parte aerodinâmica do carro. Que bacana. A gente trocou bastante ideia. Os com meninos eles pra estavam saber. aí esse fim de semana, exato. né? O Sigma é o carro hoje que desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul e com uma tecnologia que está batendo carros aí franceses, e europeus principalmente. Verdade. Né? Todos eles, então foi bem legal. Assim, Falamos do desafio de criar um chassi do zero. Uhum. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. E qual foi o desafio de acertar esse carro para atingir o objetivo dele em termos de ser hoje, esse carro já foi o 4x4 mais rápido do Brasil, né? Não sei se ainda é. Ele já foi o 4 na cola. Eu acho que ainda é. Ainda é. Qual o tempo dele? 200 metros. 4.814. Então, mas foi a gente teve um incidente aqui de capotar o carro, né? Então, sim, lá no Speed. Na verdade, ele, o tempo real dele é esse, é o que mostrou no placar, mas ele já estava de lado, né? O carro já estava capotando, passando nessa... Sim, ou seja, não estava mais acelerando, não estava com as rodas no chão. Né? Mas o tempo é esse, é o que está homologado. Né? Mas qual foi o maior desafio, assim, em termos de acerto, assim? Assim, a gente criou muito recurso, né? Uhum. Recursos que a maioria das pessoas ou não usa ou quem conhece já sabe como usar, e a gente também não tem todo o know-how, não tem todo o conhecimento do mundo, né? Mesmo se tivesse, a gente está sempre aprendendo. Exato, todo dia. E quanto mais eu estudei para poder fazer o carro, mais eu vi que eu não sabia nada. É verdade. Essa é uma sensação muito comum, viu, pessoal? Quando a gente acha que sabe tudo e não sabe nada, mais a gente tem para aprender. E aí o desenvolver, como a gente criou muito recurso... E vocês criaram recursos nos 3 pilares da arrancada, né? Tem recurso na eletrônica, tem recurso na suspensão e tem recurso na embreagem. Sim. E aí tu tinha que manipular e fazer com essas 3 coisas conversassem. E tem que tentar entender, e aí a gente tem um problema no no prep que a pista nunca tá igual, né? Na cola já muda. Sim. E no no prep muda muito. Então, saber se aquele parâmetro que foi aplicado foi realmente a melhora do carro é que é a parte mais difícil. Legal. Ter o retorno, ter o feedback do log do carro e saber, cara, será realmente o que eu apliquei aqui é o que fez a diferença ou é porque a pista melhorou? Sim. Entende? Então a gente tem ainda esses desafios, né? Mas essa é uma pergunta muito comum na arrancada. A gente tem que entender o todo, né? Sim, sim. Parece que é uma equação simples e ela não é nada simples, ela é bem complexa. Uhum. Pra gente concluir aí, nesse carro, tem alguma coisa que tu gostaria de mostrar e que tu acha que é muito, que te dá orgulho nesse carro, que é muito diferente em relação a, tipo, putz, isso aqui eu planejei, achei muito legal? Cara, o carro é muito seguro, né? A gente privou por isso, assim, ele não é um carro leve. Sim. Né? A gente fazer um comparativo hoje com um Gol feito 4x4 que anda na arrancada, a gente está falando em quase 300 quilos a mais. Mais isso pesado. Que o carro tem tudo o mais leve possível. Entendi. A garrafa de nitro é de carbono. Entendi. Entendeu? Tipo assim, a gente optou por fazer o carro mais leve possível, mas ainda assim ele é um carro muito seguro. Ele tem muito ferro, tem ferro inclusive escondido, mas mostrando, que nem tu mostrou, a suspensão deu para ver. Ele tem muito X, muita coisa estruturando o chassi, que também não é uma coisa fácil de lidar. Porque ele, quanto mais rígido, mais rápido é o carro, mas mais agressivo é o carro também, né? Então, quando o carro é mais macio, o chassi, ele aceita mais, principalmente para o no prep, é um carro que se torce mais fácil. No prep é mais fácil de trabalhar com um carro mais maleável. Exatamente, né? Então, é uma coisa assim... Tudo a gente tentou pensar em segurança primeiro. Perfeito. Né? Não peso, mas... Hoje, cada detalhezinho aqui, assim, uma estrutura de suspensão, com poder mudar instant center de balança, pensar em centro de gravidade, ter onde posicionar as coisas para mudar isso.
Mas eu acho que o mais legal foi aprender com o carro. Legal. Foi entender que cada coisa que a gente mexia e descobria, funciona assim. Ou seja, um laboratório. Nossa, é sensacional. E hoje a gente tem a parceria de muita gente, Claro, né? Isso claro. é que é legal. Assim. Tem para Então, quem perguntar, né? Tem. Eu te dei o exemplo do pessoal da Sigma, né? Todo mundo. Entre o Cris, entre outras pessoas. Sim, exatamente. Primeiro, queria agradecer por ter apresentado o carro para nós. E o carro está em processo de revisão. Aqui Sim. nós estamos na garagem da Fueltec. A galera aí está passando um carro no dinamômetro, que a gente interrompeu eles um pouquinho. E o carro está passando por uma revisão antes do Festival do Velopark. E eu queria desejar sorte para vocês aí, um ótimo trabalho. E eu fico muito orgulhoso de ver uma engenharia brasileira chegando nesse resultado. Sim. E ele foi referência para muitos outros carros que já estão aí andando. Uhum. Então, assim, esse é o número 1, né, que abriu os caminhos aí de outros carros, e isso é muito legal. E às vezes a gente tem que desbravar, né, para poder criar novas soluções, e isso é ser disruptivo, e esse carro aqui é um exemplo de ser disruptivo. Parabéns. Obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal.